Uma mulher decide passar o seu aniversário na Costa Rica. Enquanto ela estava por lá, algo terrível aconteceu no meio de uma tempestade. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Carla Stefaniak nasceu em 15 de novembro de 1982, em Miami, em uma família venezuelana-americana. Desde criança, ela sempre gostou muito de jogar vôlei e com isso participou de vários torneios. Quando se tornou adulta, decidiu ser agente de seguros, mas também uma defensora apaixonada dos direitos humanos, especialmente os direitos das mulheres. Ela morava em Hallandale Beach, perto de Miami, e de sua família. Em sua profissão, ela ajudava as pessoas a obterem apólices de seguro de saúde e de vida. Em algum momento de sua vida ela se casou, mas o casamento terminou em divórcio. Ela escreveu nas redes sociais mais tarde: "A vida é muito curta para não ser celebrada." Com isso, ela foi descrita como uma mulher que amava viajar, e ela mantinha suas redes sociais bem ativas quando viajava, postando diversas fotos dos países que conhecia. Ela já tinha ido à Islândia, à Suíça e ao parque de diversões Rock City Gardens, na Geórgia. Os amigos a descreveram como enérgica, positiva e sempre sorrindo. Uma latina vibrante que adorava aventuras. Em 22 de novembro de 2018, Carla e sua cunhada April Burton viajaram de avião para São José, Costa Rica. April era esposa do irmão de Carla, Mário, e as duas se tornaram melhores amigas. Mais tarde, o irmão comentou: "Minha irmã conversava mais com a minha esposa do que comigo. Elas realmente eram melhores amigas." O objetivo daquela viagem era comemorar o aniversário de 36 anos de Carla. Carla escolheu o resort Villa Buena Vista, em Escazú, localizado em um bairro sofisticado, descrito como seguro para os turistas, com vista para a montanha e piscina. A reserva foi feita pelo aplicativo Airbnb e elas ficaram com o quarto número 8. Elas se divertiram muito durante a viagem, conheceram várias praias, foram até vulcões, aproveitaram também bastante a piscina do resort. Tudo parecia muito bem, a viagem dos sonhos, e a Carla documentou tudo isso nas suas redes sociais. Ela era muito ativa, então ela postou diversas fotos da viagem, querendo ali guardar um pedacinho de cada momento. Tudo estava indo muito bem até o dia 25 de novembro, quando Carla postou sua última foto no Instagram. Na foto ela estava na piscina, aproveitando mais um dia. No dia 27 de novembro, April precisava embarcar em seu voo de volta para casa. Às 11h30 da manhã, Carla a deixou no aeroporto. O voo de Carla estava marcado apenas para o outro dia, então ela iria ficar sozinha naquela noite. Perto do 12h30, Carla pediu um Uber para Villa Buena Vista. O motorista ofereceu um passeio pela cidade e ela aceitou. Naquela tarde, ela tirou várias fotos e, por fim, chegou de volta ao resort por volta de mais ou menos 4 horas ou 5 horas. Às 6h30, ela enviou uma foto para April e escreveu que estava planejando ir a um café com música mais tarde para poder aproveitar os últimos momentos no país. Um pouco depois, começou uma violenta tempestade no local, com trovões, relâmpagos, vento sacudindo as árvores, água batendo nas janelas com tanta força que o som preenchia todo o ambiente. Os dados meteorológicos da Costa Rica confirmaram: tempestade das 6 horas até a meia-noite. Visibilidade zero. Ruído tão alto que abafava até mesmo vozes humanas. Perto das 8 horas da noite, ela enviou uma mensagem em um grupo que tinha no celular: "A energia acabou." 8h20, ela acrescentou: "Bem suspeito." Seu pai, Carlos Caicedo, explicou mais tarde: "A última pessoa que falou com Carla foi uma de suas amigas que morava em Nova York. Carla disse à amiga que estava com muita sede e queria sair do Airbnb para comprar água. Mas a chuva estava muito forte lá fora e ela já tinha devolvido o carro que havia alugado. Por volta das 9 horas, ela enviou uma mensagem para 2 amigas, dizendo que ia pedir uma garrafa de água ao segurança do resort. Essa foi a última mensagem que ela enviou.
Pouco tempo depois, a bateria do celular dela acabou e ela nunca mais postou nada online, nem mandou mensagens para seus amigos. O segurança a quem Carla se referia era Bismarck Espinosa Martínez. Ele tinha 32 anos e era original da Nicarágua, imigrante legal que chegou a Costa Rica em junho de 2018. Ele trabalhava como segurança na Vila Buena Vista. Ele ganhava um bom salário e moradia. Sua mãe conhecia a dona do resort, Carla Gonzalez, que recomendou o filho. Sem verificação de antecedentes, sem perguntas sobre situação imigratória ou histórico criminal, sem protocolos de segurança. O Airbnb não exigia verificação de antecedentes dos funcionários. Bismarck morava no apartamento 7, bem ao lado do apartamento 8 de Carla. Naquele momento, ele tinha acesso a todas as chaves. Ele sabia tudo o que acontecia no local. Sabia quais quartos estavam vazios. Sabia quando os turistas estavam sozinhos. Sabia como entrar sem ser notado. Ele era o vizinho dela, separados por apenas uma parede. Às 9 horas da noite, ele foi até o apartamento de Carla. O que aconteceu no apartamento 8, sabemos através de depoimentos do patologista forense, da análise de DNA e dos autos do processo judicial de fevereiro de 2020. Após entrar no apartamento, ele a atacou e ela lutou. Carla era uma mulher forte e atlética, que não iria desistir fácil. Mas a tempestade lá fora era mais forte. O trovão abafou seus gritos. Ninguém ouviu nada. As mãos dela se ergueram. As unhas cravaram na pele dele. Ela arranhou o rosto, os braços e o corpo dele. Arranhões profundos. O sangue ficou embaixo de suas unhas. A perícia confirmou. O DNA sob as unhas dela correspondia ao de Bismarck mais tarde. No chão do quarto foi encontrado o sêmen dele, assim como na cama. Isso significa que ele foi longe o suficiente. Isso significa que ela se rendeu parcialmente ou ficou paralisada de medo. O exame forense confirmou sinais de agressão sexual. Ele então a ataca com uma faca. Não ficou claro se ele pegou a faca na cozinha ou se já estava com ela. O primeiro golpe acertou a palma da mão de Carla. Carla levantou a mão, protegendo o rosto quando foi ferida. O segundo golpe acertou o seu pescoço e o terceiro suas costas. Esse foi o mais grave. O patologista forense o descreveu como o golpe foi tão forte que fraturou sua coluna. A faca atravessou o músculo e perfurou algumas vértebras. Depois disso, ela ficou paralisada e caiu. Ao todo, ela recebeu 7 golpes, que acertaram também seu peito, abdômen e coxa. Devido aos múltiplos ferimentos, ela perdeu muito sangue e perdeu a consciência logo depois. Às 10 horas da noite, Carla estava morta. Ele parou por alguns instantes e analisou a cena. Sabia que precisava esconder o que aconteceu. Sem perder tempo, procurou alguns sacos plásticos. Envolveu o corpo dela, que permaneceu parcialmente despido, numa tentativa desesperada de ocultar qualquer vestígio. Em seguida, carregou o corpo dela para fora do apartamento e foi em direção à área de mata, localizada atrás do resort. Ele então caminhou cerca de 200 metros por um terreno que conhecia muito bem, já que trabalhava no local já há algum tempo. Ele sabia onde ficavam as rondas de segurança, quais trilhas eram pouco movimentadas e quais pontos dificilmente seriam revistados. Ao chegar ao local, abandonou o corpo entre folhas e galhos, coberto pelos sacos plásticos. Parte dele fica escondido, mas outra parte permanece exposta. Convencido de que havia apagado as evidências, ele deixou a mata e retornou ao resort, como se nada tivesse acontecido. Ele então retorna ao apartamento 8 e começa a limpeza, já que tudo está coberto de sangue. Ele tentou limpar tudo com água sanitária. No dia 28 de novembro, pela manhã, April Burton já havia retornado aos Estados Unidos. Sem conseguir falar com Carla, ela faz a primeira ligação. Ninguém atende. Ela então envia mensagens, mas também não recebe nenhuma resposta da amiga. Como o voo da Carla estava marcado para 1h30 da tarde, ela acreditava que a amiga estava muito ocupada organizando as últimas coisas ali para embarcar. Mas mesmo assim, ela ficou com uma sensação de que algo não estava certo. Ela decidiu então ligar para o resort Vila Buena Vista e perguntou se alguém havia visto Carla. Um dos seguranças, que não era Bismarck, respondeu com tranquilidade. Eu a vi sair de Uber por volta das 8h30 da manhã, indo para o aeroporto. A informação parecia convincente, mas era falsa.
Carla jamais embarcou naquele carro. Na verdade, ela nunca saiu viva daquele apartamento. Sem ter como saber disso, April acreditava na explicação. Para ela, tudo indicava que a amiga estava apenas seguindo viagem como planejado. Naquele mesmo dia, na parte da noite, no aeroporto de Miami, os familiares da Carla já estavam no local esperando. Então, o avião que era para ela estar pousou, mas ela não estava lá. Todas as pessoas desembarcaram e não tinha nenhum sinal da Carla. Então, o pai dela foi até a companhia aérea e perguntou o que tinha acontecido, porque a filha dele não tinha desembarcado. Então, eles falaram que ela nunca embarcou naquele avião. Naquele instante, a preocupação se transformou em desespero. Sem perder tempo, o pai dela entrou em contato com as autoridades da Costa Rica para comunicar o desaparecimento da filha. Ao mesmo tempo, seu irmão Mário iniciou uma grande mobilização nas redes sociais, compartilhando informações e pedindo ajuda para encontrá-la. A busca por Carla havia começado oficialmente. No dia seguinte, a polícia da Costa Rica começou as buscas, utilizando helicópteros que sobrevoavam a região. Cães farejadores também foram utilizados. Mais de 100 pessoas participaram da operação. Apesar da grande mobilização, familiares e amigos consideraram que as buscas avançaram lentamente. A região vive do turismo e havia preocupação em evitar que o caso causasse grande impacto na imagem da cidade. Enquanto isso, Bismarck passou a ser ouvido pela polícia. Mas a cada depoimento sua versão mudava. Primeiro, ele afirmou que viu Carla sair em um Uber. Depois disse que estava dormindo quando ela desapareceu. Em seguida, declarou simplesmente que não sabia de nada. As histórias não se encaixavam. Além disso, os investigadores perceberam algo que chamou muita atenção. Bismarck apresentava arranhões profundos e aparentemente recentes no rosto. Então, no dia 3 de dezembro, cerca de uma semana após o desaparecimento de Carla, aconteceu a descoberta que todos temiam. Cães farejadores conduziram as buscas até uma área de mata atrás do resort. Eles seguiram o rastro até um ponto específico da floresta. Ali, os policiais encontraram o corpo. Estava parcialmente despido, envolvido por sacos plásticos e coberto por folhas e terra, em uma tentativa de ocultação. Após uma semana exposto ao calor, às chuvas e à ação da fauna local, o corpo já apresentava avançado estado de decomposição. Mesmo assim, ainda havia elementos suficientes para confirmar sua identidade. Os anéis que ela usava, outras joias e o exame de DNA não deixaram dúvidas. Era a Carla. O patologista então fez exames no corpo e confirmou que ela sofreu um grave traumatismo craniano e apresentava diversos hematomas espalhados pelo rosto e pelos braços, sinais de que tentou se defender. Sua mandíbula estava deslocada, consequência de um golpe de enorme intensidade. Os peritos também constataram que a faca utilizada no crime chegou a quebrar durante a sequência de golpes. Além disso, havia evidências compatíveis com violência sexual. O laudo do patologista concluiu que Carla morreu em decorrência de múltiplos ferimentos causados por arma branca, associados a uma perda de sangue em um ataque com motivação sexual. Com base nas evidências reunidas, os investigadores acreditam que Carla foi assassinada dentro do apartamento onde estava hospedada. Debaixo das unhas, os peritos encontraram material genético masculino. Tudo indicava que durante o ataque, ela reagiu e arranhou o agressor, deixando fragmentos de pele dele sob suas unhas. O resultado do DNA apontava para um único nome: Bismarck Espinosa Martins. A investigação também identificou sêmen do suspeito em diversos pontos do quarto, incluindo o chão e a cama. Novamente, o perfil genético era o mesmo: Bismarck Espinosa Martins. Os investigadores ainda observaram outro detalhe importante: os arranhões profundos e recentes em seu rosto eram compatíveis com uma vítima tentando se defender durante uma luta. Com o avanço das provas, a polícia agiu rapidamente. No dia 4 de dezembro, Bismarck foi preso. Pouco depois, surgiu um depoimento que fortaleceu ainda mais o caso da acusação. A mãe de Bismarck procura Carla Gonzalez, a dona do resort que havia conseguido um emprego para ele, e faz uma grande revelação. Segundo ela, seu filho havia confessado à própria esposa que matou a mulher americana. Carla Gonzalez decidiu procurar a polícia e relatou oficialmente que ouviu. Durante o julgamento, o tribunal considerou esse testemunho crível e o utilizou como um dos elementos que reforçaram
o conjunto de provas contra o acusado. Em fevereiro de 2020 começou o julgamento. A promotoria pediu sua condenação por homicídio e solicitou uma pena de 18 anos de prisão. Já a família de Carla defendeu a aplicação da punição mais severa prevista para o caso. A defesa, representada pelo advogado Guido Nunes, tentava enfraquecer as provas apresentadas pela acusação. Argumentou que o clima tropical teria comprometido parte das evidências e afirmou que a investigação apresentava falhas e lacunas. Para o tribunal, o conjunto de provas era consistente. O DNA encontrado sob as unhas de Carla apontava para Bismarck. O material genético localizado no quarto também correspondia ao do acusado. Os arranhões recentes em seu rosto eram compatíveis com uma luta corporal. Outro elemento considerado importante foi o depoimento de Carla Gonzalez, a dona do resort, responsável por indicar ele para o emprego. Em juízo, ela relatou que a mãe do acusado lhe contou que o próprio filho havia confessado o crime à esposa. Os juízes consideraram esse testemunho confiável. Ao final do julgamento, Bismarck Espinosa Martínez foi condenado a 16 anos de prisão. Além da pena criminal, a justiça determinou o pagamento de aproximadamente 53 mil em indenização à família de Carla. A responsabilidade pelo pagamento foi atribuída tanto ao condenado quanto ao Hotel Vila Buena Vista. Mesmo com a condenação, a decisão causou indignação entre os familiares. Pelas regras do sistema penal da Costa Rica, a pena poderia ser reduzida por benefícios legais, o que levantou a possibilidade de que Bismarck deixasse a prisão bem antes do tempo inicialmente fixado. Para a família de Carla, a punição estava muito longe de refletir a brutalidade do crime. O irmão dela declarou que esperava a pena máxima permitida pela legislação, afirmando que as circunstâncias do caso indicavam um homicídio de extrema gravidade. Já o pai desabafou que jamais conseguiria aceitar uma condenação tão baixa diante da violência sofrida pela filha. Ele contou aos jornalistas que ainda carregava na memória a imagem do corpo de Carla no necrotério, uma cena que, segundo ele, nunca mais conseguiu esquecer. A família de Carla processou o Airbnb e o resort Vila Buena Vista. O processo também afirmou que várias pessoas provavelmente estão envolvidas na remoção e descarte do corpo de Carla. A família dela está convencida de que várias pessoas estiveram envolvidas em seu assassinato. Eles e os investigadores acreditam que uma pessoa agindo sozinha não poderia ter matado Carla, uma mulher forte e atlética, e arrastado seu corpo e limpado sozinho um cômodo enorme de vestígios de sangue. O Airbnb também pagou 53 mil dólares em um acordo. Bismarck Espinosa Martínez teve seu recurso rejeitado em 2023. Com bom comportamento, ele poderá ser libertado em 2028. Ele terá 40 anos. Podemos imaginar que tudo isso foi planejado, porque justamente na noite em que ela estava sozinha, tudo isso aconteceu. E para piorar, teve a tempestade que acabou abafando ali os gritos dela e ninguém conseguiu ajudá-la. Um caso muito terrível em que aconteceu num país em que a gente viu que a pena não foi tão justa, não foi tão longa. Então a gente viu que ele poderá ser solto quando tiver apenas 40 anos. Então ele terá uma grande vida pela frente solto. Então é um caso que deixa a gente com um pouco de raiva por causa de tudo que aconteceu, a forma como aconteceu e a pena que ele recebeu. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.